Arquivos extraterrestres. Como posso descrevê-lo? Um trípode monstruoso, andando a passos largos sobre os pinheiros, esmagando-os. Uma máquina ambulante de metal reluzente, cordas de aço articuladas que pendem dela, e o tumulto provocado por sua passagem misturando-se à tempestade de raios. E o ataque dos marcianos começa em uma história de um jovem autor britânico, H.G. Wells. Surgindo inicialmente em capítulos de uma revista em 1897, A Guerra dos Mundos conquistou os leitores desde a primeira página. A Guerra dos Mundos chocou o público. De repente, tínhamos um romance com marcianos invadindo a zona rural da Inglaterra e espalhando pânico. Foi algo extraordinário. As revistas se esgotaram rapidamente. E quando a obra A Guerra dos Mundos foi publicada como romance em 1898, logo se tornou campeão de vendas, explorando a paranoia do Império Britânico. No fim do século XIX, a Inglaterra era a nação mais poderosa e bem protegida da Terra. Mas ainda assim existia a sensação de que se tratava de uma paz frágil, de que existiam forças externas que ameaçavam o Império. Existia o medo da guerra aérea, seriam lançadas bombas. A ilha não era tão protegida, seria um lugar bastante vulnerável. E Wells foi ainda além, associando a Guerra dos Mundos com marcianos. A ideia de uma invasão marciana na Inglaterra vitoriana não era apenas um bom tema a ser explorado, mas parecia uma possibilidade real para os leitores. Wells colocava em palavras milhares de anos de curiosidade e medo em relação aos vizinhos da Terra. Marte, no ponto mais próximo, chega a ficar a 58 milhões de quilômetros de distância de nós e tem um terço do tamanho da Terra. Dos planetas vizinhos, é o mais fácil de identificar, porque é visto claramente na cor escarlate no céu noturno. Há 5.000 anos, os antigos egípcios foram os primeiros a registrar sua presença nos céus. Eles o chamaram de Har-Desher, o vermelho. 4 milênios mais tarde, os babilônios chamaram o planeta de Nergal, a estrela da morte. Os babilônios também foram os primeiros a notar que o planeta apresentava movimentos peculiares, como se estivesse sob o controle de alguma coisa ou de alguém. Se você fosse uma pessoa da antiguidade observando o céu, haveria dois aspectos de Marte que poderiam evocar imagens de terror e guerra. Primeiro, o fato de o planeta passar a brilhar intensamente quando se aproxima da Terra, como se dominasse o céu. Além disso, claro, outro aspecto seria sua cor vermelha. Os gregos antigos batizaram o planeta de Áries, nome de seu deus da guerra, e o incluíam entre as chamadas estrelas errantes. Para os antigos, as estrelas ficavam muito distantes, eram incompreensíveis, e dando personalidade aos planetas e estrelas, eles, de algum modo, podiam se identificar com esses corpos. Creio que é algo que os humanos precisam fazer para sentir que fazem parte do universo, que significam alguma coisa. Já em 250 a.C., o astrônomo grego Aristarco de Samos fez a ousada afirmação de que Áries era um dos vários planetas entre os quais a Terra que giravam em torno do Sol. Mas o astrônomo romano Cláudio Ptolomeu insistiu em 100 d.C. que os planetas e estrelas circundavam a Terra, e essa foi a teoria que pegou. Assim como o nome romano para o planeta, Marte, o deus da guerra. É natural pensar na Terra como centro do universo, porque ela nos parece estacionária e sólida. O céu parece ser um domo, a parte interna de uma esfera, com as coisas se movendo por ele. A Terra como centro do universo foi uma explicação confortável durante 1.400 anos. Até 1543, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico chamou a atenção dos cientistas. Copérnico, no século XVI, foi o primeiro a afirmar categoricamente que os planetas giram em torno do Sol e não da Terra. A Terra seria apenas mais um planeta orbitando o Sol.
Então, os cientistas passaram a se perguntar quantos dos outros planetas seriam semelhantes ao nosso. Assim, iniciou-se a verdadeira inquirição científica sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos. Em 1609, o astrônomo Johannes Kepler explicou o estranho movimento de Marte, provando que sua órbita é elíptica, e imaginou se esse seria o próximo planeta onde nós encontraríamos vida. Ele escreveu: quem residirá nesses mundos se eles forem habitados? Nós ou eles, senhores do universo? Em 1610, o astrônomo italiano Galileo Galilei foi o primeiro a observar Marte por um telescópio. Em sua lente, Marte era do tamanho de uma ervilha vista a 2 metros de distância, mas já bastava para alimentar a ideia da existência de vida em outros planetas. A olho nu, sem telescópios, um planeta parece uma estrela brilhante. Mas quando Galileu viu Marte pelo telescópio, descobriu que eles eram, na verdade, pequenos mundos como a Terra. Durante 3 séculos, os telescópios foram evoluindo, assim como as provas científicas de que Marte poderia ser uma outra Terra. Em 1877, houve a chamada oposição de Marte. A cada 2 anos, Marte chega ao ponto mais próximo da Terra. É o melhor momento para observá-lo. Durante esse exame do planeta vermelho, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli publicou sensacionais novos mapas da superfície de Marte. Os desenhos de Schiaparelli são lindos. São uma obra de arte, não só de ciência. Mas o mais interessante nesses desenhos eram seus traços retos, lineares, na superfície de Marte, que seriam, conforme ele escreveu, canali, ou canais em italiano. Ele considerou a possibilidade de serem canais artificiais, mas certamente estava aberto a outras interpretações. Em 1892, o francês Camille Flammarion avistou mais evidências de vida em Marte. Descobriu o que chamou de onda de escurecimento durante a primavera de Marte, quando manchas escuras na superfície se dirigiam dos polos para o Equador e depois recuavam ao final do verão. Flammarion supôs que o escurecimento seria causado pela vegetação, mudando com as estações. Com as provas científicas se tornando mais interessantes, diversas teorias sobre a possibilidade de haver vida inteligente em Marte capturaram a imaginação do público e a imaginação de escritores que visualizavam um novo gênero chamado ficção científica. As pessoas consideram H.G. Wells e Júlio Verne como os pais da ficção científica, e esses dois criaram algumas das ideias que sempre nos fazem sonhar, como as máquinas do tempo, invasões. Júlio Verne, claro, explorou a interessante tecnologia dos submarinos e dos balões voadores. Essas fantasias coletivas inspiraram um dos primeiros filmes já produzidos, From the Earth to the Moon, de George Méliès. O filme de 1902 retrata uma avançada população lunar de insetos gigantes que acaba dominando um mundo frio e desértico. Mas os trabalhos mais populares sobre a vida em outros planetas não vieram da ficção científica, mas do astrônomo amador Percival Lowell, com sua série de livros de sucesso que especulavam sobre Marte e aspiravam o rótulo de ciência. Esses livros tomaram o mundo de assalto. Lowell tinha suas convicções e atropelava quem estivesse no seu caminho. Escreveu vários livros sobre a vida em Marte e as obras se tornaram muito populares. Herdeiro de uma imensa fortuna têxtil, Lowell viajou até Flagstaff, Arizona, em 1894, onde construiu um observatório com um grande telescópio em uma montanha que chamou de Colina Marte. Após um ano de observação, Lowell teorizou que a vida inteligente criara aquedutos sobre toda a superfície de Marte. Ele os chamou de canais. Eram traços bastante retos, lineares, e Lowell achava que só poderiam ter sido criados por vida inteligente. Teriam sido cavados para levar água até a região mais seca do planeta para regar um planeta agonizante.
Eles estariam sem recursos e Lowell insistia que suas cidades estavam ruindo e eles não sobreviveriam por muito tempo. Lowell via Marte como uma sociedade agonizante. Muitos cientistas zombaram de Lowell e o acusaram de brincar de ligue os pontos com seu telescópio, já que nem todos viam os supostos canais. A maioria da comunidade astronômica não estava convencida. O público, claro, adorava a ideia dos marcianos. Cerca de um ano após o primeiro livro de Lowell sobre Marte ter sido publicado, um jovem autor em Londres, Inglaterra, pôs sua caneta no papel. H.G. Wells prestou atenção nas teorias de Lowell sobre uma agonizante civilização marciana, especulou sobre suas intenções malévolas e fez história literária. Ninguém acreditaria nos últimos anos do século XIX que este mundo estava sendo observado de perto e com carinho por inteligências mais apuradas que a do homem, que miravam esta terra com olhos de inveja, lentamente arquitetando seus planos contra nós. Durante séculos, astrônomos colheram evidências científicas de vida em Marte. Então, em 1897, um novo autor de ficção científica ofereceu sua arrepiante interpretação. Se nossos telescópios tivessem permitido, teríamos percebido o problema bem antes. Homens como Schiaparelli observavam Marte, mas não conseguiram interpretar os pontos flutuantes que avistavam. E durante todo esse tempo, os marcianos deviam estar se preparando. Herbert George Wells nasceu em uma família de classe média-baixa na Inglaterra. Wells tinha ótima base científica. Era muito interessado na evolução humana, no processo da evolução. Ele iniciou a carreira como professor sem muito entusiasmo. Então, em 1895, aos 29 anos, mudou-se para um pacato subúrbio londrino chamado Woking e tentou a mão como escritor. Seus primeiros 2 romances, A Máquina do Tempo e O Homem Invisível, combinavam seu interesse por ciência com críticas sociais e o firmaram como um escritor bastante popular. Já se esperava muito de Wells quando seu terceiro romance foi lançado. Seu público não se decepcionou. Em meio à emoção da invasão alienígena, a Guerra dos Mundos sugeria a vulnerabilidade do Império Britânico. Quando Wells escreveu A Guerra dos Mundos, o Império Britânico era o grande dono do planeta, uma verdadeira superpotência. Wells ofereceu um alerta a um império arrogante. A obra é uma alegoria, porque os marcianos contavam com um superpoderio militar, mas não o usavam bem. Por isso eles fracassam. Então havia a sensação de que nós poderíamos fazer o mesmo. Wells estava tentando nos ensinar alguma coisa. Essa força superior chega de forma espetacular. Cilindros ocos caem em um parque, a apenas minutos da casa de Wells em Woking. Os leitores se perguntavam como seriam os marcianos. Não eram como eles esperavam. A tampa do cilindro caíra sobre as pedras estrondosamente. Um corpo grande, arredondado e cinza, do tamanho de um urso, saía lenta e dolorosamente do objeto. Com a incidência da luz, resplendia como couro molhado. 2 grandes olhos de cor escura logo notaram minha presença. Wells retrata os marcianos como seres muito evoluídos que utilizam a avançada tecnologia para atacar a humanidade. E pior, as criaturas são vampiros. Seria mais uma crítica social de Wells? Wells faz analogias quanto à forma como tratamos certos animais. Os marcianos se alimentam de sangue. Se eram seres inteligentes, você imagina que eles não fariam isso. Mas pensando bem, não somos tão diferentes. Há muita diferença entre sangue e carne. Nessa época, as pessoas ainda estavam fascinadas com a teoria da evolução. Seriam essas criaturas uma futura geração do homem? Pensando na descrição dos marcianos feita por Wells, ele adota um ponto de partida perfeitamente válido, tentando extrapolar as direções que a evolução seguirá.
Essa raça superior anda em máquinas de guerra gigantes, com armas horripilantes que assolam a multidão com violência e fúria. Uma barra se ergueu. Um feixe de luz pareceu irradiar dela, e cada homem, de repente, era transformado em fogo. Após o clarão do fogo, eu os via cambaleando e caindo. O raio de calor dos marcianos torna inúteis as armas da humanidade. Enquanto os marcianos avançam em direção a Londres, eles revelam uma arma ainda mais letal que paralisa o exército britânico. Cada marciano descarregava um barril que se arrebentava no chão e liberava grande volume de vapor pesado e viscoso, passando a formar uma imensa nuvem escura. Ao primeiro contato com o vapor, a inalação de seus pungentes fragmentos significava morte para tudo o que respirasse. O estilo direto e frio do romance acrescenta terrível realidade à história. Esse livro assustador foi traduzido em dezenas de línguas e vendido em todo o mundo. O interesse por Marte, tanto fictício quanto científico, estava crescendo. Queremos saber se estamos sozinhos. Supondo que a resposta é não, existem outras coisas por aí. A pergunta seguinte deve ser: elas são perigosas? O que pensam de nós? É claro que a primeira preocupação é com nossa sobrevivência. Em 1910, até mesmo o pioneiro cientista Thomas Edison especulou sobre como seriam os marcianos. Uma viagem até Marte. A visão de Edison sobre o planeta vermelho destoava totalmente de suas ideias tradicionalmente racionais. Ele dispensou as noções científicas contemporâneas sobre Marte em troca de uma louca fantasia, mais a seu gosto. Em 1926, a Rússia ofereceu outra visão do planeta vermelho quando lançou o filme Elita, inspirado no texto de um primo de Leon Tolstói. Marte novamente torna-se uma metáfora para o mal, quando cosmonautas da Terra chegam a um planeta onde as pessoas vivem sob a terrível opressão capitalista. Os viajantes pousam em Marte. Claro, vieram da Rússia, onde a revolução havia acontecido, e têm a chance de ajudar os marcianos a melhorar de vida. Em pouco tempo, eles apresentam as maravilhas do comunismo e logo tomam o caminho de volta para casa, a União Soviética. Queriam fazer um filme que, além de falar da revolução, fosse uma boa diversão. Mas logo, o entretenimento se transformou em terror quando Marte iniciou a invasão dos Estados Unidos. Em 1938, Marte invadiu Nova Jersey. O rádio, novo meio de comunicação, acrescentou uma terrível dimensão à Guerra dos Mundos. Véspera do Dia das Bruxas, 8 da noite. O programa Mercury Theatre de Orson Welles estava no ar. Boa noite, senhores. Da Sala Meridian no Parque Plaza Hotel, nós lhe trazemos a música de Ramon Raquel e Orquestra. Ramon conduz a orquestra em La Campesina. Senhoras e senhores, interrompemos nossa programação para um boletim especial. Às 19h40, o professor Ferrell, do Observatório de Chicago, relatou ter visualizado seguidas explosões de gás incandescente ocorrendo em intervalos regulares no planeta Marte. No início, parecia a transmissão rotineira de um programa musical, mas as notícias tornavam-se cada vez mais assustadoras. Foi informado que um imenso objeto flamejante parecido com um meteorito caiu em uma fazenda em Grover's Mill, Nova Jersey. Já enviamos uma unidade especial ao local. Enquanto isso, levamos vocês ao Hotel Martinet, onde Bob Millett e orquestra nos oferecem um programa de música dançante. A história original se passava na Inglaterra, mas Orson a adaptou à sua época e à sua realidade, inserindo lugares, nomes de ruas e regiões geográficas pertencentes a Nova Jersey. Então, quando as pessoas ouviam esses nomes, a coisa toda ganhava ainda mais realismo.
Eu estava ouvindo música e então veio a notícia de que uma cidade de Nova Jersey havia sido atingida. Eu, claro, abri os olhos e passei a escutar com atenção. Em 1938, a ideia de uma transmissão falsa era inédita para os ouvintes, que começaram a se sentir alarmados. A maioria não tinha ouvido a abertura do programa, em que se anunciava a dramatização. Quando o programa sobre a Guerra dos Mundos começou na CBS, a maioria dos americanos estava ouvindo um programa com Edgar Bergen e Charlie McCarthy na NBC. Mas quando esse programa acabou às 8h12, estima-se que 6 milhões de pessoas mudaram para a CBS, e o que eles ouviam não parecia ser uma dramatização. Senhores, aqui é Carl Phillips, novamente de Grover's Mill, Nova Jersey. O professor Pearson e eu viemos de Princeton em 10 minutos. Se você não tivesse ouvido a primeira parte, não saberia o que estava acontecendo. Então, muita gente se agitou porque pareciam notícias reais. Vejo que o objeto não se parece muito com um meteoro, pelo menos não com os meteoros que eu já vi. Parece mais um imenso cilindro com diâmetro de... O que diria, professor? Como? Qual seria o diâmetro? Uns 30 metros. Uns 30 metros. Deve ser, minha nossa! Tem alguma coisa surgindo como se fosse uma cobra cinza. Mais uma, outra e outra. Parecem tentáculos. Agora vejo o corpo da coisa. É do tamanho de um urso. Resplandece como couro molhado. Senhores, é indescritível. Mal consigo continuar olhando. Ouvintes da costa leste começaram a ligar para a polícia local e para estações de rádio, mas as linhas estavam congestionadas. A transmissão continuou. Estavam falando de Plainfield, Newark. Eu pensava, meu Deus, estão se aproximando. Então corri até o vizinho e perguntei, está ouvindo o programa do Orson Welles? Ele disse, sim, estou ouvindo. Vamos sair para dar uma olhada. Daí, nós saímos para ver. Estavam chegando a Bayonne, que fica perto de Hoboken, mas nós não vimos nada. As ruas estavam escuras e desertas, mas isso não confortava os ouvintes em pânico. O fato de não haver carros nas ruas seria sinal para a maioria de nós, pensando racionalmente, de que a noite estava tranquila. Mas para alguém induzido a reagir histericamente, se não há carros nas ruas, aquela gente já devia ter sido ferida. Espere, alguma coisa está acontecendo. Uma forma redonda está surgindo do buraco. Posso ver um pequeno raio de luz. O que é aquilo? Parece um jato de chamas. Está atingindo os homens que estão avançando. Eles foram atingidos. Estão vindo para cá. Ah! Dos 7 milhões de ouvintes, estima-se que 1.700.000 acreditavam que a transmissão era real. E 1.200.000 entraram em pânico. Em Grover's Mill, Nova Jersey, muitos moradores pegaram seus rifles e alguns atiraram em uma caixa d'água local, pensando se tratar de uma máquina alienígena. Senhores, tenho um grave anúncio a fazer. Por mais inacreditável que possa parecer, as observações científicas e a visão dos nossos olhos levam à inescapável conclusão de que os seres que pousaram em Jersey são a vanguarda de um exército invasor do planeta Marte. Alguns começaram a estocar comida em razão do ataque iminente. Outros tentaram deixar a região, pegaram as crianças e fugiram da cidade. Outros ainda confiavam que o exército americano poderia deter os marcianos. Nós íamos acabar com eles porque afinal éramos americanos. Tínhamos vencido todas as guerras até então. Os boatos correram rápido. Muitos acreditavam que a invasão não era extraterrestre, mas fazia parte da crescente ameaça nazista. Um boletim acaba de me ser passado. Cilindros marcianos estão caindo por todo o país. Um nas cercanias de Buffalo, um em Chicago, outro em St. Louis. Finalmente, às 9 da noite, o ataque acabou. É o fim agora. Há muita fumaça, uma fumaça escura. As pessoas estão tentando correr dela, mas não adianta.
Estão caindo como se fossem moscas. Agora a fumaça está cruzando a 6ª Avenida. A 6ª Avenida a 100 metros daqui. Está a 15 metros. (2x2L chamando central). 2x2L chamando central, Nova York. Há alguém no ar? O estranho silêncio foi seguido por um anúncio de que o programa era uma dramatização. Mas já era tarde demais. A transmissão de 1 hora convenceu milhões de ouvintes de que o fim estava próximo. E os cidadãos que fugiam para sobreviver nessa noite estariam pedindo a cabeça de Orson Welles no dia seguinte. Uma dramatização de rádio de 1938 do clássico de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, levou pânico aos Estados Unidos. Quando os ouvintes descobriram que haviam sido enganados, logo surgiram inúmeros pedidos indignados por uma investigação do Congresso para impedir transmissões similares. Orson Welles era responsabilizado pelo pânico. Falava-se em Orson porque ele era a voz. Dirigir ao programa que era um produto do seu talento como diretor. Mas aquela não era a sua intenção. Ele nunca esperou que a coisa fugisse tanto do seu controle. O que deseja? No dia seguinte, Wells falou à nação arrependido. É claro que ficamos chocados e lamentamos muito os resultados da transmissão da noite de ontem. Foi uma grande surpresa para nós que uma história, um clássico de H.G. Wells sobre uma invasão mítica de monstros vindos do planeta Marte tivesse efeito tão profundo sobre os ouvintes do rádio. Lembro como ele estava pálido e meio assustado. A comissão passou a investigá-lo, mas alguns de seus membros estavam preocupados com a possibilidade de afronta à liberdade de expressão e à criatividade do rádio. Então não se fez muita coisa. E apesar de Orson Welles ter se desculpado de algum modo, o acontecido lhe deu muita fama. E quando você tem fama, não se desculpa muito. Mas ele chegou a dizer, acho que não tentaremos nada parecido com isso. Orson Welles nunca revelou se o pânico fora algo premeditado. Quando perguntado, ele apenas sorria. Apesar do furor provocado pela transmissão de 1938, em 21 de fevereiro de 1949, outro programa de rádio inspirado na Guerra dos Mundos criou tumulto em Quito, Equador. Dezenas de milhares de residentes correram para as ruas para escapar dos ataques com gases letais dos marcianos. Quando o público percebeu que se tratava de uma farsa, muitos ficaram realmente indignados, invadiram e queimaram a estação de rádio. 15 empregados da rádio morreram no incêndio. Em julho de 1947, jornais relataram que corpos extraterrestres haviam caído em Roswell, Novo México. O evento deflagrou uma mania mundial por tudo relacionado a Marte. Por favor, não nos machuque. Nós somos seus amigos. Cientistas insistiram que a aeronave de Roswell era um balão meteorológico do governo. Mas isso não impediu a explosão de livros e filmes acerca de discos voadores e alienígenas. Nós queremos acreditar que não estamos sozinhos, que existem outras pessoas por aí. Então, se você explora esse sentimento, não só consegue ótimo entretenimento, mas também valida as crenças que todos temos. E a primeira superprodução de ficção, que é de 1953, foi uma adaptação de A Guerra dos Mundos. Este poderia ser o início do fim para a raça humana. Aquilo que o homem achou que fossem meteoros ou discos voadores eram, na verdade, uma vanguarda flamejante da invasão dos marcianos. Foi a primeira vez que alguém pegou uma ficção e a combinou com ótimos efeitos especiais. 2 anos de produção. O filme foi um sucesso em todo o mundo pelos efeitos visuais que ganharam o Oscar e pelo incrível design das espaçonaves. As máquinas de guerra no filme eram únicas para a época. Eles pegaram a ideia de uma nave de outro mundo e surpreenderam o público com uma noção mais orgânica.
O primeiro filme que vi foi A Guerra dos Mundos. Fiquei acordado até tarde para assistir e acabei muito assustado. Fiquei obcecado pelos marcianos e seus raios mortais. A Guerra dos Mundos. Durante a década seguinte, a cultura popular manteve vivo o sonho de vida em Marte, ao mesmo tempo em que os cientistas conheciam cada vez mais sobre as forças do universo. Decolou. Em 28 de novembro de 1964, a Agência Espacial Americana, com apenas 6 anos, lançou a Mariner 4 em uma missão não tripulada até Marte. Já temos os painéis. 8 meses depois, a Mariner fez 22 imagens da superfície do planeta vermelho. E 5.000 anos de especulação sobre vida marciana se transformaram da noite para o dia. A Mariner 4 surpreendeu. Pensamos, meu Deus, é exatamente como a Lua. Não tem vida. A Mariner 4 mudou tudo. Mostrou o bastante para que víssemos que não existiam canais, civilização, homens verdes. Para nossa cultura popular, ver todo aquele império marciano ruir foi um grande momento. Apesar dessa prova científica, a Guerra dos Mundos ainda tinha potencial para causar pânico. O trânsito nas vias rumo ao continente está parado. Pedimos, por favor, que evitem a área. Aconteceram explosões. Não sabemos quantas pessoas morreram ou estão feridas, mas estão sendo chamadas todas as ambulâncias disponíveis na área. Na noite do Dia das Bruxas de 1968, 30º aniversário da transmissão original, a rádio WKWB em Buffalo apresentou uma versão modernizada do programa de Orson Welles. Desta vez, a invasão acontecia na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Vou ficar bem, só quero o Jeff. Está vindo na minha direção. Pode me ouvir? KK393 para K25A6. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Apesar do fato de a transmissão ter sido intensamente promovida como uma dramatização, com anúncios na programação com 21 dias de antecedência, a polícia local relatou mais de 40.000 telefonemas de ouvintes em pânico. Um ano depois, em 1969, a NASA lançou a Mariner 6 e a 7. Mais 200 fotos de Marte confirmaram que o planeta vermelho não é um lugar onde marcianos poderiam estar planejando a nossa destruição. A esperança por uma civilização marciana perdeu força até 1976, quando uma imagem da NASA impressionou o mundo. Os anos 70 viram uma explosão em expedições não tripuladas ao planeta vermelho. Mas as fotos tiradas da órbita revelaram mais que rochas e crateras. Hoje a imagem é conhecida apenas como o rosto em Marte, uma estrutura no planeta vizinho que parece ser uma obra de engenharia. A descoberta reacendeu a paixão de milhares de entusiastas. Eu entendo a paixão das pessoas, porque se fosse de fato uma construção, seria uma das mais fantásticas descobertas de todos os tempos. Encontrar um monólito, uma estrutura antiga em Marte. A NASA insistia que o rosto era uma formação geológica natural, um truque de luz e sombra. Mas muita gente disposta a crer em marcianos achava que a NASA queria esconder a verdade. Os cientistas seriam os primeiros a ficar fascinados se o rosto em Marte fosse genuíno. A prova simplesmente não existe. Anos depois, a Mars Global Surveyor sobrevoou a mesma paisagem, com câmeras de resolução muito maior, em diversos horários do dia, e se trata apenas de um morro. O fato de a ideia do rosto ainda estar viva é outra prova da estranha influência de Marte sobre nossa imaginação. 2 espaçonaves Viking, lançadas em 1975, fizeram milhares de fotos da órbita de Marte, e os resultados foram os mesmos de antes. O planeta é um deserto seco castigado pelas intempéries. Mas ainda havia uma descoberta mais impressionante por vir.
Imagens posteriores revelaram profundos canais que pareciam ter sido moldados pela água em um passado distante. Na Terra, sempre que houve água líquida e alguma fonte de energia, encontramos vida. Então, o que queríamos saber era se em Marte, tempos atrás, também existira água líquida. Na busca por água, a sonda Viking fez algo incrível. Deixou a órbita do planeta e, sem ajuda de qualquer sistema moderno de orientação por computador, pousou em Marte. É realmente de impressionar a façanha da Viking. Como eles conseguiram fazer o que fizeram com a tecnologia que tinham na época? Os caras deviam ser muito mais inteligentes que nós para terem feito aquele negócio pousar em Marte. Foi fantástico. As sondas Viking realizaram 3 experimentos de busca por vida controlados remotamente. O primeiro misturou solo marciano com água e outros elementos terrenos para ver se alguma coisa cresceria. O segundo procurou compostos orgânicos na atmosfera de Marte. O terceiro queimou uma parte da superfície de Marte e analisou as cinzas. A Viking foi a primeira tentativa de fazer biologia em outro planeta. E foi impressionante, porque nunca sequer tínhamos estado em Marte e faríamos os mais ambiciosos experimentos biológicos. Primeiro, eles acharam que haviam encontrado vida, mas os resultados logo foram rechaçados. O grande consenso científico é o de que a Viking, em vez de encontrar vida em Marte, apenas conseguiu descobrir um aspecto interessante da química da superfície marciana. Esse resultado inspiraria outra missão de pouso em Marte. Levaria 22 anos, mas em 1998, a pequena Mars Pathfinder andou sobre a superfície do planeta vermelho. Após esse sucesso, a NASA enviou ao espaço a primeira de 2 máquinas de exploração de Marte em 10 de junho de 2003. E a Delta II decolou com a máquina de exploração. A segunda foi lançada apenas 2 semanas depois. E as duas realizaram a solitária viagem até Marte. 7 meses mais tarde, em 3 de janeiro de 2004, a primeira delas pousou em Marte, armada com uma nova câmera e um amolador, buscando evidências de vida microscópica no interior das rochas congeladas. Ela recebeu a companhia semanas depois da segunda máquina, que também produziu resultados impressionantes. Essas missões da NASA continuam a busca por água e, claro, por vida. Missões futuras podem acabar levando à exploração tripulada de Marte. Mas parece improvável que qualquer dessas expedições descubra as criaturas da ficção científica. É engraçado que Marte, após todas as missões, ainda é um planeta de fantasia para muita gente. Nós ainda, de certa forma, esperamos que existam marcianos lá. E pensamos, talvez eles estejam no subterrâneo, ou suas cidades sejam cobertas de areia, alguma coisa assim. Tivemos uma cultura muito duradoura de pensar nesse planeta como um lugar com vida. Nós queremos vizinhos no espaço, e Marte fica tão perto, podia haver vida lá. Nosso sistema solar seria, pelo menos, bem mais divertido. Apesar das evidências científicas, este grande conto de invasão interplanetária sobrevive. Em 2005, a superprodução de Steven Spielberg revigorou o terror da invasão. Hoje, na Inglaterra, uma grande produção animada por computador está em desenvolvimento. O filme é obra do músico e cineasta Jeff Wayne, cuja energia criativa tem sido movida por essa história há quase 30 anos. Em 1978, ele e o pai compraram os direitos da obra de H.G. Wells e criaram uma interpretação musical do clássico romance. A produção é ambientada na época de Wells, mas a música é inspirada no rock dos anos 70. O famoso ator britânico Richard Burton lê passagens dramáticas do livro.
Os marcianos soltam sua fumaça negra, mas o navio acelera, cortando uma das pernas do trípede. Instantaneamente, os outros ativam seus raios de calor e fazem derreter o convés da embarcação. Quando a fumaça desaparece, o navio já sumiu para sempre, levando consigo a última esperança de vitória dos homens. Os céus se iluminam cilindro após cilindro, e não resta ninguém nem nada para confrontá-los. A Terra já pertence aos marcianos. O disco original fez sucesso no Reino Unido e vendeu 13 milhões de cópias no mundo todo em 27 anos. H.G. Wells foi um autor de grande visão. A Guerra dos Mundos sempre me fascinou. E como Wells escreveu a aventura em episódios, acabou sendo mais fácil fazer a separação de momentos, de blocos da história e compor uma sequência. Eu segui os capítulos exatamente como Wells havia feito. Acho que o surgimento de uma versão musical para a Guerra dos Mundos diz muito sobre a versatilidade dessa história. Jeff Wayne encomendou gravuras para o álbum, que oferecem uma nova interpretação das máquinas de guerra marcianas. As gravuras são realmente extraordinárias e uma espécie de versão definitiva dos trípodes ambulantes. Quando Jeff Wayne encomendou os desenhos, fez questão de lembrar como o conceito de H.G. Wells era impactante. Nas décadas seguintes, a paixão de Wayne pela história inspirou videogames, uma variedade cada vez maior de produtos e hoje uma superprodução animada. Por que a ideia de algo terrível que vem de Marte continua fascinando? Por que ainda é algo que pode se transformar em sensações populares? Talvez, reunindo todos os elementos da história, cheguemos a alguma coisa que simplesmente captura a imaginação das pessoas. Durante mais de um século, o livro de H.G. Wells nunca deixou de ser editado, e Marte continuou um personagem central de nossos pensamentos sobre a vida além da Terra. Talvez vejamos Marte como nosso irmão gêmeo malvado. Olhamos para ele e vemos um planeta que, em alguns aspectos, é como a Terra, mas que nunca foi associado às coisas boas do nosso planeta. A crença popular sobre Marte frequentemente teve a ver com ameaças, terror, com o mal. O poder de Marte sobre nossa imaginação ainda existe. E quanto aos marcianos de H.G. Wells e todo o seu poderio, como os homens sobreviveram? Quando cheguei à Rua Baker, via à distância e sobre as árvores o tampo de um gigante marciano. Ele parecia estar parado. E espalhados com diversas de suas máquinas, sóbrios e silenciosos, estavam os seres de Marte. Mortos, massacrados pela bactéria contra a qual seus sistemas não estavam preparados. A Guerra dos Mundos acabou por enquanto. Quem residirá nesses mundos se eles forem habitados? Nós ou eles, senhores do universo? Em 1610, o astrônomo italiano Galileo Galilei foi o primeiro a observar Marte por um telescópio. Em sua lente, Marte era do tamanho de uma ervilha vista a 2 metros de distância, mas já bastava para alimentar a ideia da existência de vida em outros planetas. A olho nu, sem telescópios, um planeta parece uma estrela brilhante. Mas quando Galileu viu Marte pelo telescópio, descobriu que eles eram, na verdade, pequenos mundos como a Terra. Durante 3 séculos, os telescópios foram evoluindo, assim como as provas científicas de que Marte poderia ser uma outra Terra. Em 1877, houve a chamada oposição de Marte. A cada 2 anos, Marte chega ao ponto mais próximo da Terra. É o melhor momento para observá-lo. Durante esse exame do planeta vermelho, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli publicou sensacionais novos mapas da superfície de Marte. Os desenhos de Schiaparelli são lindos. São uma obra de arte, não só de ciência. Mas o mais interessante nesses desenhos da morte. Os babilônios também foram os primeiros a notar que o planeta apresentava movimentos peculiares
como se estivesse sob o controle de alguma coisa ou de alguém. Se você fosse uma pessoa da antiguidade observando o céu, haveria dois aspectos de Marte que poderiam evocar imagens de terror e guerra. Primeiro, o fato de o planeta passar a brilhar intensamente quando se aproxima da Terra, como se dominasse o céu. Além disso, claro, outro aspecto seria sua cor vermelha. Os gregos antigos batizaram o planeta de Áries, nome de seu deus da guerra, e o incluíam entre as chamadas estrelas errantes. Para os antigos, as estrelas ficavam muito distantes, eram incompreensíveis, e dando personalidade aos planetas e estrelas, eles, de algum modo, podiam se identificar com esses corpos. Creio que é algo que os humanos precisam fazer para sentir que fazem parte do universo, que significam alguma coisa. Já em 250 a.C., o astrônomo grego Aristarco de Samos fez a ousada afirmação de que Áries era um dos vários planetas entre os quais a Terra que giravam em torno do Sol. Mas o astrônomo romano Cláudio Ptolomeu insistiu em 100 d.C. que os planetas e estrelas... No século XIX, a Inglaterra era a nação mais poderosa e bem protegida da Terra. Mas ainda assim existia a sensação de que se tratava de uma paz frágil, de que existiam forças externas que ameaçavam o Império. Existia o medo da guerra aérea, seriam lançadas bombas. A ilha não era tão protegida, seria um lugar bastante vulnerável. E Wells foi ainda além, associando a Guerra dos Mundos com marcianos. A ideia de uma invasão marciana na Inglaterra vitoriana não era apenas um bom tema a ser explorado, mas parecia uma possibilidade real para os leitores. Wells colocava em palavras milhares de anos de curiosidade e medo em relação aos vizinhos da Terra. Marte, no ponto mais próximo, chega a ficar a 58 milhões de quilômetros de distância de nós e tem um terço do tamanho da Terra. Dos planetas vizinhos, é o mais fácil de identificar, porque é visto claramente na cor escarlate no céu noturno. Há 5.000 anos, os antigos egípcios foram os primeiros a registrar sua presença nos céus. Eles o chamaram de Har-Desher, o vermelho. 4 milênios mais tarde, os babilônios chamaram o planeta de Nergal. A estrela circundavam a Terra, e essa foi a teoria que pegou. Assim como o nome romano para o planeta, Marte, o deus da guerra. É natural pensar na Terra como centro do universo, porque ela nos parece estacionária e sólida. O céu parece ser um domo, a parte interna de uma esfera, com as coisas se movendo por ele. A Terra como centro do universo foi uma explicação confortável durante 1.400 anos. Até 1543, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico chamou a atenção dos cientistas. Copérnico, no século XVI, foi o primeiro a afirmar categoricamente que os planetas giram em torno do Sol e não da Terra. A Terra seria apenas mais um planeta orbitando o Sol. Então, os cientistas passaram a se perguntar quantos dos outros planetas seriam semelhantes ao nosso. Assim, iniciou-se a verdadeira inquirição científica sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos. Em 1609, o astrônomo Johannes Kepler explicou o estranho movimento de Marte, provando que sua órbita é elíptica, e imaginou se esse seria o próximo planeta onde nós encontraríamos vida. Ele escreveu: Arquivos extraterrestres. Como posso descrevê-lo? Um trípode monstruoso, andando a passos largos sobre os pinheiros, esmagando-os. Uma máquina ambulante de metal reluzente, cordas de aço articuladas que pendem dela, e o tumulto provocado por sua passagem misturando-se à tempestade de raios. E o ataque dos marcianos começa em uma história de um jovem autor britânico, H.G. Wells. Surgindo inicialmente em capítulos de uma revista em 1897, A Guerra dos Mundos conquistou os leitores desde a primeira página.
A Guerra dos Mundos chocou o público. De repente, tínhamos um romance com marcianos invadindo a zona rural da Inglaterra e espalhando pânico. Foi algo extraordinário. As revistas se esgotaram rapidamente. E quando a obra A Guerra dos Mundos foi publicada como romance em 1898, logo se tornou campeão de vendas, explorando a paranoia do Império Britânico. No fim do século